Olá, amigos, amigas, estamos aqui na Cidadania FM. Vamos começar os 60 minutos, hein, pessoal? Vamos chegar na nossa página, nas demais páginas aí. Vamos compartilhar com os amigos. Já estamos compartilhando aqui. Isso, vamos só localizar certinho. Essa é a Cidadania. Daqui a pouquinho as notícias do dia aí. Morte da vereadora lá no Rio, assassinato, está dando uma repercussão nacional, internacional incrível, né? Realmente uma nova situação que, enfim, tem que ser investigada, tem que ser acompanhada e assim por diante, né? Então a gente vai dar detalhes dessa situação. Vamos botar aqui na Rádio Cidadania. Vamos também compartilhar outros grupos aqui. Sociedade consciente é aquela que enxerga vidas e não raças. Mais outro grupo. Essa é uma luta de cada um de nós. Uma campanha da Cidadania FM. As diferentes páginas. Quem quiser também compartilhar, pode compartilhar. Quem quiser mandar mensagem, pode mandar mensagem. Para os artistas locais. Rádio Comunitária é muito loyal. Eu escuto a rádio da minha comunidade. É a rádio da minha comunidade. Na Cidadania, 60 minutos. A informação, utilidade pública, o compromisso com a verdade e com a comunidade. Jornalismo levado a sério. 60 minutos. Está no ar. 60 minutos. 60 minutos. Ernesto Albuquerque. Tudo compartilhado? Vamos começar. São 13h06. Muito boa tarde, amigos, amigas da Cidadania FM. Eu sou Ernesto Albuquerque, ao lado de Oswaldo Titonelli, para a apresentação dos 60 minutos, o jornalismo da Cidadania FM. Também pelo Face, também pelo Twitter, também pelo YouTube e também pela internet www.radiocidadania.com.br, aplicativos gratuitos de celular, Radiosnet, TuneIn, entre outros, com o som da cidadania para toda a cidade, para todo o Brasil e para todo o planeta Terra. Uma boa tarde a todos e a todas e vamos aos destaques da edição de hoje. Hoje é dia 16 de março de 2018. Os apoiadores culturais, as importantes empresas conosco. Amigos, amigas, aniversariantes desta data querida, 16 de março. As notícias da agência Rádio Web, também da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Aliás, hoje o noticiário está praticamente dominado pelo assassinato da vereadora Marielle Franco, lá do Rio de Janeiro, do PSOL. Vamos mostrar aí a repercussão de todos esses fatos, não só nacional, como também internacional. Inclusive, sendo questionada a própria intervenção lá no Rio de Janeiro. E muitos países se manifestando, inclusive sugerindo aí sanções contra o Brasil em razão desse assassinato. Estaremos também mostrando o auxílio moradia, a greve dos juízes federais. Que dia para escolher fazer greve, hein, Odonelli? Teve 10 estados, teve manifestação, é um contraste enorme. A morte por assassinato, uma execução no Rio de Janeiro e, ao mesmo tempo, uma classe que já ganha bastante, querendo ganhar mais. Contrastes brasileiros. A Voz do Brasil e a flexibilização. Hoje, o Beto Mansur, deputado federal, que também é dono de rádio, vai explicar direitinho como é que vai ser essa questão da flexibilização. A hipoglicemia, assunto aqui de saúde no nosso horário, no nosso programa.
a esporotricose. Interessante essa matéria da esporotricose, que é uma doença que acomete gatos e também pessoas. Estaremos mostrando outras informações de saúde, como uma nova terapêutica aí para o câncer, nova tecnologia. Aliás, história hoje, falando de Francisco Pizarro e a conquista do Peru, aliás, a invasão do Peru para tirar aí dos indígenas, né? Estaremos mostrando também uma matéria especial sobre a Síria, os 7 anos de conflitos naquele país está sendo acabado, está sendo totalmente detonado, literalmente detonado. Uma boa tarde a todos e a todas, mais uma vez, apoiadores culturais. Cidadania FM, 60 minutos. Farma Guide, Rede Multidrogas. Rua Minas Gerais 601, fone 3732-4089. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-2486. 3732-2486. Notícias com credibilidade. Jornal 60 Minutos, com Ernesto Albuquerque. Sempre com o apoio cultural do NT Chaveiros, o de Ressonância Magnética e Miranda Táxi. NT Chaveiros, 997-61-1501, 24 horas, para o melhor atendimento dos seus clientes. Nelson sempre atendendo com muita precisão e muita competência. O DI Ressonância Magnética, Mato Grosso, número 800, 3732-3264, alta qualidade, equipe qualificada para fazer aí a sua ressonância magnética. E Miranda Táxi, levando você com todo o conforto para qualquer parte do Brasil. Tem o WhatsApp 997 29 9608. É só falar com o Miranda, que o Miranda vai atendê-lo com toda competência. Exposição do Rubens Prata, grande artista, que vai ser, inclusive, assunto aí do chá, dia 23, que é o chá, né, Tefanelli? O chá aí com os artistas será às 4 horas da tarde, do dia 23, lá na Casa de Artes e Artesanato. Vamos prestigiar aí o grande artista Rubens Prata. Vamos mandar um abraço para quem aniversaria hoje, Dr. Gilton Ziroldo, que é odontólogo, a Marisa Pinto também, Edson Barbosa aniversaria hoje, o Trolado Ferreira Filho também aniversariante, José Orlando Filadelfo, Anaíra também aniversaria hoje, e no Face o Mauro Gonçalves Pérez, celebrante lá de São Paulo, que sempre está acessando a nossa página, aniversariante de hoje. Parabéns, hein, Mauro. Andréa Ribeiro Nunes também, parabéns também. E mais Isabel Oscar Andrade, Bruno Bortolucci Baguin, que é defensor público, trabalhou aqui na Avaré, agora, se não me engano, está em Marília, Ângelo Rigonati, também o Frederico de Albuquerque Prensa, que é advogado, aniversariando hoje. Deixa eu mandar um abraço aí para todos os amigos que já acessaram as páginas que transmitem os 60 minutos, nossa página pessoal, entre outras aí que com certeza estão conosco. Vamos dar uma olhadinha. A Marta Muratori, dizendo que está triste e indignada com relação à morte, certamente, da vereadora lá do Rio, a Marielle Franco, também elogiando o programa. Obrigado, Marta. A Marta que apresenta amanhã, hoje é sexta, é amanhã, às 13 horas, o programa Música em Movimento, junto com o Paulo Ramires e o professor Rafael. Amanhã me parece que são os Beatles, né, que serão a atração aí. Um belo programa, com certeza. Antônio Carlos Rodrigues está com a gente, a Antoninha de Ângeles também, Rosana Venâncio, bastante gente, Vinícius Rodrigues, Nogueira Rodrigues, Eliana Juliano Pavão, deixa eu ver quem mais, tem mais gente ainda, a Letícia Kersh de Menezes também, Roselaine Martins, enfim, bastante gente acompanhando aí os 60 minutos da Cidadania FM. E vamos a 2 matérias, são 5 matérias que falam aí do episódio, lá do triste episódio, lá do Rio de Janeiro, do assassinato da Marielle Franco. Eu estava lendo a trajetória dessa vereadora, olha, uma trajetória muito bonita de
de vencedora, realmente, ela que nasceu na favela da Maré, e estava por bandeiras importantes, foi 10 anos assessora do Freixo, Marcelo Freixo, do PSOL, e adquiriu experiência, foi a 5ª vereadora mais votada lá no Rio de Janeiro. Ela declarou na despesa de campanha, para vocês terem uma ideia, R$92 mil, que é um valor baixo para fazer uma campanha no Rio de Janeiro. Foi, mesmo assim, 46 mil votos, a 5ª mais votada. Para vocês terem uma ideia, o Eduardo Bolsonaro, filho do Jair Bolsonaro, ele gastou, sabe quanto, Titonelli? 900 e tantos mil, 10 vezes mais do que essa vereadora. Mostrando aí, a vereadora não teve só voto da pessoa da favela, não. Teve voto, inclusive, em áreas nobres do Rio, como o Leblon, como Ipanema, etc. Mostrando que o discurso dela e o trabalho dela foi reconhecido. Infelizmente, teve um final trágico. Há toda uma investigação com relação à morte dessa vereadora. Todo mundo diz, e certamente, acredito eu que vai se confirmar, uma execução. Agora, quem executou? Aí a gente não pode afirmar. Há suspeitas, tá? E certamente esse caso é um ponto de inflexão nesse radicalismo que o Brasil vive nos últimos tempos, né? Como disse a Marta Moratório, Marielle presente. Realmente está presente e houve movimentos em todo o Brasil ontem, São Paulo sendo ligado também à questão dos servidores municipais, que fizeram uma manifestação enorme ontem. Também teve manifestação chamando a atenção para o caso desse assassinato. No Rio de Janeiro, o sepultamento foi impressionante, muita gente presente. Enfim, vamos mostrar 2 matérias e, na sequência, outras matérias. Primeiro, o enterro de Marielle Franco e a reação da Procuradoria-Geral da República, a doutora Raquel Dodge, dizendo que o processo, se tiver condições, vai ficar a investigação no Rio de Janeiro. Vamos ver. A vereadora Marielle Franco, de 38 anos, foi enterrada hoje no cemitério do Caju, na região central do Rio, sob forte comoção de familiares e amigos que clamaram por justiça. Marielle! A parlamentar foi morta a tiros no bairro do Estácio na noite de quarta-feira, após participar de um evento na Lapa. O motorista dela, Anderson Pedro Matias Gomes, de 39 anos, também foi enterrado na tarde desta quinta-feira. A cerimônia ocorreu no cemitério de Inhaúma, na zona norte do Rio. Uma assessora parlamentar ficou ferida por estilhaços na ação criminosa. A morte da vereadora foi alvo de um protesto no centro do Rio de Janeiro. Manifestantes se reuniram em frente à Assembleia Legislativa do Rio. O protesto também contesta o genocídio contra negros no Rio e no Brasil. O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, afirmou que os responsáveis pelo crime irão para a cadeia. E nós vamos encontrar e vamos punir os responsáveis por esse bárbaro crime. A afirmação foi feita após uma reunião que ocorreu hoje entre Jungmann e a cúpula da segurança do Estado, incluindo o interventor federal General Braga Neto. A Polícia Civil acredita que Marielle tenha sido seguida por 4 quilômetros até ser alvejada. Os investigadores trabalham com a hipótese de execução. O atirador seria uma pessoa experiente e teria utilizado uma pistola 9mm, que é de uso exclusivo para efetuar os disparos. O carro em que a vereadora estava passou por perícia. Pelo menos 10 tiros atingiram o veículo, sendo que 3 acertaram a cabeça da vítima. Os investigadores recolheram imagens de câmeras de segurança da Lapa e do bairro do Estácio. 2 testemunhas já foram ouvidas, incluindo a assessora parlamentar, que ficou ferida na ação. Agência Rádio Web, do Rio de Janeiro, Jonathan Alves. Cidadania FM, 60 minutos. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, afirmou nesta sexta-feira que espera que a federalização da investigação do assassinato da vereadora Marielle Franco não seja necessária. A afirmação foi feita durante reunião de todas as forças-tarefas da Lava Jato, realizada na sede da Procuradoria Regional da República da 4ª Região, em Porto Alegre. Raquel Dodge abriu um procedimento para avaliar a necessidade de tirar a investigação da Polícia Civil do Rio de Janeiro
e transferi-la para a Polícia Federal. O pedido de federalização é um passo que vai ser avaliado oportunamente na medida em que todas essas investigações se desenrolem. A nossa expectativa é de que isso não seja necessário, mas é preciso, porque temos um país em que o nível de impunidade ainda é muito elevado, é que acompanhemos todas essas investigações com propósito de muita seriedade desde o seu nascedor. Caso decida pela federalização, a PGR precisará acionar o Superior Tribunal de Justiça, que vai decidir se aceita ou não o pedido. Raquel Dodge esteve nesta quinta-feira no Rio de Janeiro, onde se reuniu com o delegado que investiga o caso e também com o interventor nomeado pelo governo federal. Em Porto Alegre, ela destacou que o assassinato de Marielle deve ser encarado com a gravidade de um crime político e que constitui um atentado à democracia. Não é o assassinato simplesmente de uma pessoa humana, uma pessoa importante. É o assassinato de uma líder política, de uma defensora de direitos fundamentais. E é assim que esse fato precisava ser visto no contexto do que ele representa não só para uma vida humana, para a vida de uma família, de duas famílias, porque Marielle faleceu ao lado do seu motorista, que era um apoiador dela, mas também no contexto da vida política do Rio de Janeiro e do nosso país. Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes foram mortos a tiros na noite de quarta-feira no centro do Rio de Janeiro. As características do crime apontam para uma execução. Marielle, vereadora pelo PSOL, vinha denunciando os abusos da Polícia Militar Carioca contra moradores da periferia. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Fernanda Wenzel. 60 minutos, trazendo as principais notícias para você. 13 horas e 20 minutos. Vamos mandar um abraço para o pessoal que está acessando nossa página, a professora Maria Helena Picário, Malê, um abraço. O Marcos Campanhã, que faz um comentário dizendo que, no caso do assassinato da vereadora do Rio, seria interessante saber se os pré-candidatos a presidente da República possuem algum projeto efetivo para a segurança. Logicamente que isso será uma parte central dos programas de governo. Uma coisa também são promessas, outra coisa são o efetivamente realizado. A Ilza Antônia Brasil também acessando a nossa página, a Fátima Potássio também, a Elza Amaral fazendo comentários elogiosos a nós. Obrigado, viu, dona Elza, dizendo que nós tratamos bem dos filhos, né? Então tá bom, a gente fica muito contente com esses comentários. Também nós temos aqui, quem mais? Que acessou a Bete Alves também, Antônia Aparecida da Cruz, José Antônio Camilo de Godoy, que são alguns dos amigos da Marta Moratória que eu já falei, o Rodrigo Carvalho, o Márcio Pedroso, tem bastante gente aí, a gente vai agradecendo, e também a Eliana e o Juliano Pavão. São amigos que estão acompanhados, amigos e amigas, acompanhando o nosso trabalho aqui. Vamos à previsão do clima. Ontem à noite, Titonelli, o que você achou da chuvarada ontem à noite? Rapaz, que impressionante. Eu estava aqui na rádio, fazendo a programação noturna aí para os próximos dias, e de repente percebi que está chovendo. Quando eu botei o rosto para fora lá, impressionante. Daí fiz um trajeto não habitual, fui até uma casa de um parente aí, até lá perto, nas proximidades do Jardim Europa, e pude constatar aí luzes apagadas, região do Jaú, supermercado do Jaú, ali tudo apagado, por volta das 8 e pouquinho, e uma chuva danada. Quando eu voltei, umas 10 e pouco, em direção à Água Branca, vi lá um carro quase submerso ali na Rua Voluntários de Avaré, naquela baixada, viu? Com as luzes acesas e o corpo de bombeiros circulando nas imediações. Acho que foi dado atendimento à pessoa que ficou no veículo. Então, realmente impressionante. Choveu a cântaros. Bonita essa palavra, hein? Choveu, em inglês se chama It's Raining Cats and Dogs, né? Choveu gatos e cachorros, ao pé da letra, choveu a cântaros realmente. 15 graus de mínima hoje, 32 de máxima. Hoje deve chover 15 milímetros. Ontem a previsão foi de 20 milímetros, mas os 20 já caiu tudo uma pancada só, viu? Inundou aí boa parte da cidade, mostrando que Avaré realmente é uma cidade muito frágil em termos aí de chuvas mais fortes, né? Principalmente algumas áreas e o centro da cidade
é uma das áreas mais afetadas. 15 milímetros, portanto, de possibilidade de chuva hoje, à tarde e à noite, principalmente. 84% a umidade relativa máxima do ar, 46% a mínima, 6h17 o nascer do sol, 18h30 o pôr do sol. Então, este é o perfil do tempo para hoje aqui em nossa estância turística de Avaré. Vamos continuar aí mostrando o caso da vereadora assassinada, e lembrando que em São Paulo nós tivemos aí imagens também muito impressionantes da mobilização dos servidores públicos municipais. Lá a Dória está alterando o recolhimento, lá a vara é prévia de lá, viu, Tribunal? A Previdência lá de São Paulo, e aumentando o percentual que vai descontar dos servidores para 14%, de 11% para 14%, em alguns casos vai a 19%, e há toda uma mudança da questão da aposentadoria. O pessoal está bravo, foi reprimido no dia anterior, e voltaram às ruas de uma maneira impressionante, com palavras aí contra o prefeito Dória, que está abandonando a prefeitura de São Paulo, literalmente, para ser candidato a governador. Uma irresponsabilidade absurda, ele que assinou, queria ficar os 4 anos. Então, eu acho que esse movimento desgastou por demais o pretenso candidato a governador Dória. Também nós teremos mais notícias do caso aí da Marielle Franco. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar as 3 matérias, viu, Tonelli? São a OAB pedindo realmente medidas de investigação para resolver essa questão, saber quem de fato que assassinou a vereadora, manifestações em todo o Brasil, repercussão também internacional. Vamos lá. A Ordem dos Advogados do Brasil se posicionou sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco, no Rio de Janeiro. Segundo nota da entidade, trata-se de um crime contra toda a sociedade e ofende valores do Estado Democrático de Direito. O Conselho Federal da OAB acompanha o caso e espera agilidade na apuração. O presidente da OAB Nacional, Cláudio Lamáquia, destacou que a entidade havia se reunido no mesmo dia com o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, para cobrar soluções efetivas para o combate ao crime. O assassinato da vereadora Marielle é, sem dúvida nenhuma, um crime cometido contra a sociedade brasileira e o Estado Democrático de Direito. A Ordem dos Advogados do Brasil espera, efetivamente, respostas rápidas e contundentes por parte das autoridades no sentido de elucidar este crime e punir de maneira exemplar os seus autores. É importante, é imperioso, é fundamental que o Estado brasileiro retome também o controle sobre os presídios, porque sabemos que de lá, muitas vezes, saem ordens para o crime organizado. O ministro da Segurança Pública deve aceitar 2 medidas defendidas pela OAB para combater a violência no sistema prisional, o mutirão nas cadeias e a separação de presos provisórios de menor periculosidade. Agência Rádio Web de Brasília, Alexandra Fiore. Cidadania FM, 60 minutos. O assassinato da vereadora Marielle Franco, do PSOL do Rio de Janeiro, motivou protestos em mais de 25 cidades do país nesta quinta-feira. Na capital fluminense, houve manifestações em vários pontos da cidade e um ato durante o velório da socióloga, mestre em administração pública e defensora de direitos humanos. Em São Paulo, milhares de pessoas fecharam um trecho da Avenida Paulista e partiram em direção à Rua da Consolação. Já em Belo Horizonte, uma multidão lotou a Praça da Estação, no centro da cidade, em homenagem à vereadora. Coordenadora da Casa de Referência, Tina Martins, Indira Xavier, falou à agência Rádio Web pouco antes de sair em cortejo até a praça. Sem esconder a tristeza, ela avaliou que a morte de Marielle reflete um estado machista, misógino e patriarcal. Dói saber que, no momento desse, de dor e de pesar, ainda tem pessoas que comemoram, que falam em nome da família, da justiça e da defesa. Para que parcela da população esse senso de justiça e de defesa se aplica? Aproximadamente 30 mil pessoas estiveram no ato na capital mineira. A integrante de movimentos sociais, Camila Moreira, decidiu participar
não apenas pela memória de Marielle, mas também pelo futuro do país. É realmente pensar o que pode acontecer com a gente, as pessoas comuns da periferia, ou até mesmo de classe média. Assim, é tão fácil tirar uma vida a partir do momento em que ela vai conquistar os pó das milícias como nesse país. Manifestações em homenagem à vereadora também ocorreram em Brasília, Salvador, Recife, Manaus, Belém, Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre, entre outras cidades brasileiras. No exterior, houve protestos em Portugal e em Nova York. Companheiro, me ajude, que eu não posso andar só. Sozinha eu caminho bem, mas com você ando melhor. Agência Rádio Web de Belo Horizonte, Joyce Copstein. Cidadania FM, 60 minutos. Rádio França Internacional. Daniela Franco. Paris, 16 de março de 2018. Essas são as principais notícias desta sexta-feira. O assassinato da vereadora do PSOL, Marielle Franco, repercute na Europa. A TV France 24 exibe imagens dos protestos em várias cidades brasileiras. Já o jornal Libération diz que Marielle, mulher negra e favelada, foi vítima da violência que denunciava. Para a revista francesa L'Express, os protestos contra o assassinato demonstram também a revolta contra a violência policial e o governo de Michel Temer. A brutal morte de Marielle ecoa no mundo. Uruguai, Argentina, Chile, Estados Unidos, França e Portugal se mobilizam e organizam manifestações. Aqui em Paris, uma marcha será realizada no sábado, às 14h, com saída da Praça da Ópera, centro da capital. O jornal britânico The Telegraph publica que o agente neurotóxico que envenenou o ex-espião russo Sergei Skripal e sua filha Yulia em 4 de março foi colocado em uma das malas da jovem que visitava o pai em Salisbury, sul da Inglaterra. Yulia fez o trajeto Moscou-Londres de avião em 3 de março. O caso abala as relações diplomáticas não apenas entre o Reino Unido e a Rússia, mas envolve também vários países europeus e os Estados Unidos. Ontem, Londres, Paris e Washington publicaram um comunicado comum afirmando que a responsabilidade de Moscou é a única explicação plausível para o caso. Na Rússia, a população vai às urnas no domingo para uma votação na qual o presidente candidato Vladimir Putin deve se eleger para um 4º mandato já no primeiro turno. Ontem à noite, a midiática Xenia Sobchak, única mulher na corrida presidencial russa, terminou sua campanha com o comício em Moscou, mas ela não deve obter mais de 2% dos votos. Além de Putin e Xenia, há outros 6 candidatos na disputa, mas nenhum se aproxima de Putin, que deve obter cerca de 70% dos votos, de acordo com as últimas pesquisas. Na Síria, Bashar al-Assad está a ponto de recuperar a totalidade do território de Ghouta Oriental, depois de quase um mês de intensa ofensiva que obrigou mais de 20 mil civis a fugirem do local. Quase 1.300 civis morreram neste período em Ghouta, entre eles 250 crianças. Em Afrin, enclave curdo no noroeste da Síria, continua a ofensiva da Turquia contra a milícia turca, que batalha contra os jihadistas no local. Apenas hoje, 18 civis morreram em bombardeios turcos. A queda de uma passarela ontem sobre uma grande avenida de Miami deixou ao menos 4 mortos e 10 feridos. 8 carros foram esmagados, segundo a mídia americana. Ainda pode haver vítimas debaixo dos escombros. Para mais notícias, acessem nosso site rfbrasil.com. Rádio França Internacional em parceria com a agência Rádio Web. Cidadania FM, 60 minutos. Farmaguiete Multidrogas. Rua Minas Gerais 601, fone 3732-4089. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito, 103, fone 3732-2486. 3732-2486. Estamos apresentando 60 minutos com Ernesto Albuquerque. 13 horas e 32 minutos, Miranda Táxi conosco, UDI Ressonância Magnética e MT Chaveiros. Telefone do Miranda Táxi, 997-299608, também pelo WhatsApp. UDI Ressonância Magnética, Mato Grosso 800-3732-3264. MT Chaveiros, Avenida Paranapanema, 263-3732-3779 e o 997-61-1508.
Vamos a mais notícias locais. Antes disso, mandando um abraço aí para o Fernando Caran, que está lá em São Paulo, Fábio Zambelan, também conosco aí, a Darciana Martins, a Fátima Potássio, também o Beto Leme, que apresenta aí show de viola ao vivo no domingo, aqui às 9 horas da manhã, na Cidadania, também pelo Face, com imagens aí, José Antônio Camilo de Godoy, a Dória e o Cito Javaro, também a Mitori Yamatsuka, a Rosana Venâncio, entre outros amigos e amigas que nós já citamos. Notícias locais, Prefeitura pretende fretar 11 ônibus pelo valor estimado de quase 2 milhões de reais. É uma manchete aí do Avaré Urgente. O jornal Comarca já está circulando. Autores de homicídios em Avaré e Aras são identificados e presos pela Polícia Civil. Foi o caso aí do Oswaldinho, né, que foi assassinado. 2 suspeitos foram presos e também a morte de um adolescente lá em Aras parece que também foi elucidada. A morte de Thales Gabriel Azevedo Costa. Avarense completa quase 2 meses desaparecido, diz aqui o jornal A Comarca. Geraldo Donizete, que está desaparecido há 48 dias. Recuperado de tiro no olho, o homem é preso por roubo. O caso que aconteceu nas imediações da Seção Atlética Avarense foi o mesmo rapaz que teria levado um tiro próximo do olho recentemente, recuperou-se e voltou a delinquir. Futuras obras da Prefeitura podem ser prejudicadas por falta do CRP, segundo Roberto Surano, presidente da Vareprev. A Prefeitura deve para a Caixa da Previdência cerca de 5 milhões de reais e não há previsão para a quitação desse débito, ao menos por enquanto. E com isso, a Varé fica sem o CRP e com isso, certamente, recursos federais não podem ser destinados para a Varé, com exceção de recursos para a saúde e para a educação. Desta Prefeitura, reduz perspectiva de reposição salarial e de reajuste dos servidores. A afirmação do próprio secretário da Fazenda, Tamara Araújo, durante a audiência pública na Câmara, a matéria que nós mostramos na última sessão, inclusive com vídeo. Né? A vereadora critica a proposta de terceirização da coleta de lixo e municipalização do aeroporto e também questiona gastos sobre a contratação de 11 ônibus para a educação. Questionamentos da vereadora Maria Alba Biazon. Barreto quer saber quer saber sobre a compra da massa asfáltica. Disseram que o tapa-buracos em vicinal aqui de Avaré teriam a massa asfáltica sido comprada por agricultores da região. O Barreto está pedindo a comprovação desse fato. Status sugere criação de roteiro turístico e Toninho da Lossa pede informações sobre o CRP. CRP está longe de ser resolvida essa novela. Suposto chefe da coleta falta a convocação da Câmara de Vereadores. O Márcio, Márcio Bertoni, não compareceu a dar explicações sobre a coleta de lixo, que tem a licitação marcada para o próximo dia 28. A Prefeitura quer terceirizar o lixo, reduziu o custo estimado de 6 milhões para 5 milhões cento e pouco, quase 5 milhões e 200, um valor aí realmente bastante elevado. E a gente estava comentando exatamente hoje lá na Câmara, é isso, né? Quando você quer terceirizar algum serviço, para melhorar eventualmente o serviço e fazer alguma coisa que você economize, não que você gaste mais. E no caso de Avaré, obviamente que vai gastar mais. Isso já está bem definido a partir desses valores citados aí. 13 horas e 37 minutos. Esta é a Cidadania. Este é o 60 Minutos, aqui pela Cidadania FM, a rádio comunitária da Estância Turística de Avaré. Deixa eu abrir aqui os blogs eletrônicos para mais informações locais. Prefeitura estuda aumento de impostos para reduzir déficit. Nós até comentamos isso. Há uma possibilidade de contratação de uma aerofotogrametria, que é justamente para avaliar as áreas dos imóveis existentes na cidade e, com isso, incidir em impostos mais elevados. Aliás, chegou ao alvará
agora há pouco para nós aqui da rádio e também o nosso pessoal, tá salgadinho, viu? Mas vamos, como bom pagador, vamos pegar, né? Fazer o quê? Funcionário da Prefeitura de Botucatu é preso por estupro de vulnerável. Travessia da represa será neste domingo. Essa matéria saiu do Jornal do Goiás, que diz também que a chuva de ontem deixou ruas alagadas em Amaré. Aliás, o que corre de água na superfície, eu peguei toda a extensão ali da Rua Bahia, desde lá de cima, né, do Jardim Europa até o Água Branca, e olha, se for falar em água branca, a água não estava tão branca, mas tinha muita água correndo na superfície. Verdadeiro córrego, né? Como diria o caipira, um verdadeiro corvo, viu? Impressionante. E muitos lugares, os tradicionais lugares aí, com muita água, inclusive com carros submersos. São 13 horas e 39 minutos. Quem acessou a nossa página, o Cláudio Duarte, que é aniversário esses dias, né, Cláudio? Então, acho que ontem, né? E o Flávio Teodoro Reis também acessando a nossa página. Um abraço aí para o Cláudio Duarte, que pelo aniversário transcorrido aí. 13h39, mais informações. Agora nós vamos falar da greve, exatamente, da greve dos polijuízes, né, que querem continuar ganhando auxílio moradia, 4.300 e pouco de auxílio moradia, que equivale à renda superior a 92% do que ganha 92% da população brasileira, só de auxílio moradia, hein? E muitos dos juízes, como ficou demonstrado, inclusive o senhor Jorge Moro, o Marcelo Bretas, que tem 2 auxílios moradia, porque a esposa também é juíza, e com imóveis no local onde eles atendem. Quer dizer, é uma incoerência absurda isso, né? Então, vamos falar sobre essa greve que atingiu 10 estados e também como é que vai ser a flexibilização do horário da Voz do Brasil. Em meio aos protestos por justiça contra o assassinato da vereadora Marielle Franco, os juízes de todo o país faziam uma greve para defender o auxílio moradia. A paralisação atingiu 10 estados e o Distrito Federal. Isso envolveu magistrados com salários que giram em torno de R$ 27 mil. O grupo alega perdas salariais que podem chegar a 40%, isto porque o benefício é dado mais como forma de repor perdas do que como ajuda para aluguel de casa onde o juiz mora, sendo chamado assim de um penduricalho para melhorar os salários. São mais de R$ 4 mil por mês, mesmo para quem tem casa própria. Os juízes resolveram se mobilizar após o tema entrar na pauta do STF. A Suprema Corte deve julgar a ação que questiona o benefício. O presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, Roberto Veloso, justifica a necessidade de receber o auxílio moradia. Os aposentados não recebem, os casados não recebem, quem tem imóvel funcional não recebe. Se nós formos ver a situação dos nossos aposentados, é uma situação difícil e está havendo um tratamento discriminatório contra a magistratura. Segundo a Associação Contas Abertas, o auxílio moradia já custou mais de R$ 5 bilhões aos cofres públicos. A Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados fez um levantamento que leva em conta ainda o benefício a servidores do Legislativo. O fim do auxílio moradia pago a funcionários do Judiciário e do Legislativo resultaria em uma economia anual de R$ 1 bilhão e 600 milhões aos cofres públicos. Agência Rádio Web de Brasília, Alexandra Fiore. Cidadania FM, 60 minutos. Aprovado nesta semana na Câmara dos Deputados, o projeto que flexibiliza o horário de veiculação da Voz do Brasil deve ser sancionado nos próximos dias pelo presidente Michel Temer. A partir da entrada em vigor, a transmissão integral do programa deverá ocorrer dentro do intervalo das 7 da noite às 10 da noite, de segunda a sexta-feira. As emissoras de rádio devem informar aos ouvintes o horário de transmissão. O deputado do PRB paulista e empresário do setor de comunicação, Beto Mansur, explica como vai funcionar na prática a possibilidade de alteração do horário de transmissão do programa governamental. As emissoras comerciais deverão transmitir o programa no período entre 19 horas e 22 horas. Para as emissoras educativas, continua da maneira como está hoje, iniciando às 19 horas.
E para as emissoras educativas que transmitem as sessões da Câmara, do Senado, das Assembleias Legislativas e também da Câmara de Vereadores de todo o Brasil, aí sim houve uma excepcionalidade. Elas poderão iniciar o programa de 1h às 19 horas, terminando o programa às 23 horas. Ela vai escolher o horário que quer transmitir. Muito positivo para todos nós, porque os radiodifusores lutaram muito por esta proposta. Em discussão no Congresso, desde 2003, a Voz do Brasil tem 60 minutos, sendo 25 minutos para o Poder Executivo, 5 para o Judiciário, 10 minutos para o Senado e 20 para a Câmara dos Deputados. O texto prevê ainda que o Poder Executivo regulamente casos excepcionais de flexibilização e dispensa de retransmissão do programa. Agência Rádio Web de Brasília, Alexandra Fiore. Cidadania FM, 60 minutos. Farmaguide, Rede Multidrogas. Rua Minas Gerais 601, fone 3732-4089. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito, 103, fone 3732-2486. 3732-2486. Você está ouvindo 60 minutos. Jornalismo com credibilidade. 13h45, NT Chaveiros conosco, DEI Ressonância Magnética e Miranda Táxi, apoiadores, junto com a Farmaguide e a Clínica de Vacinas do Largo São Benedito, apoiam os 60 minutos. Detalhando um pouquinho mais essa informação, que a Prefeitura pretende fretar 11 ônibus pelo valor estimado de quase R$2 milhões, está agendada para ocorrer no dia 26 de março essa licitação. Fretamento de 11 ônibus para transportar os alunos da rede municipal de ensino. O custo estimado com a contratação chega a quase R$2 milhões, ou cerca de R$167 mil por mês. Cada veículo custará aos cofres públicos cerca de R$15 mil. Segundo o edital, 7 veículos com capacidade de 44 lugares serão utilizados para esse transporte urbano de alunos. Outros 4 ônibus seriam destinados às linhas rurais. O prazo do contrato é de 12 meses. A empresa é obrigada a fornecer seguro contra acidentes, contendo a abertura de danos em favor de terceiros e de passageiros transportados, cobrindo no mínimo R$20 mil por passageiro, com cobertura para morte, invalidez, e 30 mil contra danos materiais a terceiros e 30 mil contra danos corporais a terceiro. A vereadora Mariel Biazon fez crítica na última sessão sobre essa decisão do Executivo. E também o próprio Barreto também citou o fato de termos ônibus encostados lá, verdadeiramente depenados, e dessa maneira questionando a correção de terceirizar esse serviço. E nós também fizemos requerimentos perguntando, tempos atrás, se havia intenção de terceirizar o serviço. E disseram que não. Agora a gente está vendo que está terceirizando parte desse serviço. 13h47. Vamos a mais informações. Vamos dar uma olhadinha no jornal O Victoriano para ver se tem mais alguma informação interessante sobre aqui a Estância Turística de Avaré. Vou agradecendo a Simone Martins Tales Caral, também acessando a nossa página, o Jefferson dos Santos e a Toninha de Ângela avisando que a chuva está voltando. Estou voltando, como diz a música da Simone, né? Campo do Fluminense passa por reformas, diz o jornal Victoriano. Jovens firmam compromisso com o serviço militar. O BS do Bom Sucesso fará coleta do Papa Nicolau. São notícias aí que estão no jornal O Victoriano. Voltando ao jornal do Cunha, tem algumas informações mais aí para vocês dentro desse. Sem médicos, saúde de Avaré continua um caos. Fiquei sabendo lá na Câmara hoje que mais um médico pediu aí exoneração, viu, Titonelli? O pessoal está saindo do poder público, isso vai dificultar ainda mais. Servidores questionam o cálculo do pagamento do quinquênio. Também está no jornal do Hugo. São notícias aí. Também a questão do vandalismo
as pessoas praticando atos de vandalismo, quebrando lâmpadas, deixando as escolas muitos bairros da cidade. E a rua Venceslau Carlos Berinato, recebi informação aí que continua super esburacada. Essa rua foi projetada aí com imagens no Facebook, mostrando que a situação lá é complicada. Inclusive, quem me deu a informação diz que ele tem muita dificuldade de tirar o carro da garagem, né? Porque ele é barbeiro não, viu, dona? Porque o buraco não deixa. Que coisa, não? Quando é que isso vai se resolver? Até a música, tema do buraco da cidade, foi tocado na Câmara, mas a coisa está devagar, quase parando. Vamos a duas matérias de saúde. Quais são os cuidados para se tratar a hipoglicemia? E, na sequência, uma doença interessante, que é bom as pessoas conhecerem, que é a esporotricose, que é exatamente um fungo aí que pode contaminar tanto gatos quanto pessoas. Vamos lá. O repórter, a informação precisa de quem entende do assunto. A servidora da Câmara dos Deputados, que sofreu uma crise de hipoglicemia ao volante e matou um casal de idosos por atropelamento em Brasília, também morreu. A motorista passou 2 meses internada em coma induzido, mas não conseguiu se recuperar. Esse desfecho torna o episódio ainda mais trágico e reforça o alerta sobre essa grave complicação da diabetes. A farmacêutica Mônica Lenze lembra que a queda do nível de glicose no sangue abaixo de 70 mg por decilitro pode ocorrer devido ao uso da insulina em dose excessiva ou em jejum. Pular refeição e muita atividade física também pode provocar o distúrbio. É preciso ter atenção especial com as crianças e os idosos, que ficam vulneráveis a quedas nessas situações. Crianças até 6 anos, se elas têm uma hipoglicemia severa, elas podem ter um transtorno neurológico, e a gente tem que cuidar também para os idosos, porque 70% dos idosos que têm queda, eles podem ir ao óbito. Então a gente tem que evitar. Como a hipoglicemia, ela deixa a pessoa com fraqueza, tremores, suores frios, até perda da consciência, ela deve ser tratada imediatamente. A farmacêutica do Grupo Técnico sobre Diabetes do Conselho Federal de Farmácia alerta ainda que a hipoglicemia pode não apresentar sintomas. Por isso, a necessidade de monitorar os níveis de glicose no sangue. Ao se constatar uma crise após o teste, a dica é consumir de 15 a 20 mg de carboidratos simples. Também servem como opção uma colher de açúcar dissolvida em meio copo de água ou de mel, para crianças acima de 2 anos, ou ainda um copo de suco de laranja. Logo após que ela fez a ingesta do carboidrato simples, ali das 15 gramas de carboidrato, ela deve verificar a glicose depois de 15 minutos. Se a glicose continua baixa, ela vai repetir, vai ingerir mais 15 gramas de carboidrato e fazer o teste, esperar mais 15 minutos para fazer um novo teste e ver como é que está. Quando ela consegue restabelecer a normoglicemia, ela pode fazer um pequeno lanche, se a próxima refeição dela estiver distante, tipo 1 ou 2 horas. Um outro detalhe muito importante é que essa pessoa que acabou de ter uma crise de hipoglicemia, ela deve esperar de 45 a 60 minutos para dirigir, porque a hipoglicemia pode levar à perda da consciência. Então, pode provocar aí um acidente. A especialista lembra que hoje existem medicamentos no mercado indicados para elevar os níveis de açúcar no sangue. O hormônio glucagon pode ser usado no caso de perda de consciência do paciente, mas deve ser utilizado sob orientação médica. Agência Rádio Web. De Brasília, Denise Coelho. Cidadania FM, 60 minutos. Começa na segunda-feira, 19 de março, a campanha de conscientização sobre a esporotricose. A doença tem se espalhado por vários estados, como São Paulo e Rio de Janeiro. Por isso, é necessário ficar atento a algumas informações. Trata-se de uma micose causada por um fungo, que afeta principalmente a pele de seres humanos e animais. É conhecida como a doença do jardineiro, porque o fungo habita a vegetação e o solo. A médica dermatologista Regina Schertman explica que os gatos são vítimas e têm um alto potencial de transmissão. Eles começam assim com sintomas respiratórios ou resfriado, e aí depois começam com feridas na boca, nos olhos, nas patinhas, aí depois é pelo. E também eles podem transmitir o fungo pelo arranhão, pelas unhas, por mordida, também tem na boca, está em todas as secreções do corpo dele. Ele transmite muito porque ele próprio adquire uma forma severa dessa doença. Os
Os gatos têm o costume de se esfregar e lamber uns nos outros, o que colabora para a disseminação da esporotricose. Assim que apresentar os sintomas da doença, é importante levá-lo ao veterinário. A doença tem cura, mas precisa ser tratada o quanto antes. A médica Regina Schertmann faz um alerta. Às vezes, quando o gato está doente, ao invés de cuidar do gato, expulsa o gato de casa. Ou, se o gato morre, enterra no jardim de casa. Isso é um erro, que o gato ele está lotado de fungo. E aquele fungo vai todo para o solo e vai contaminar outros gatos e outras pessoas que cuidam da terra. Então, não pode enterrar no quintal, tem que incinerar o gato. Os cachorros e os humanos adquirem a forma mais branda da doença, que começa com o aparecimento de um nódulo vermelho doloroso, parecido com uma picada de inseto. A especialista recomenda que as pessoas que trabalham com jardinagem utilizem luvas para evitar a contaminação. Para saber mais sobre a esporotricose, acesse www.sbb.org.br. Agência Rádio Web de São Paulo, Carolina Cassola. 60 minutos, trazendo as principais notícias para você. 13h54, Luizinho Veículos, Luizinho Aparecido, abraço, também acessando aí as nossas páginas. E vamos a mais informações, vamos às manchetes dos jornais. O Estadão diz: a polícia acredita em execução de vereadora, atos reúnem multidões, pressão internacional no fato. Nós já até mostramos, até artigos aí de articulista do Estadão, fazendo análise desta verdadeira execução. Partidos indicam investigados para formar novo ministério, uma reforma ministerial pelo governo Temer deve acontecer, e já estão indicando pelo menos 5 dos cotados por partidos da base governista ou apoiados por ministros respondem a processos investigados ou já foram até mesmo condenados. Que coisa, hein? Muito mais o mesmo. O presidente do Peru pode sofrer impeachment. Sindicato vai decidir como se financiar, diz o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, João Batista Brito Pereira. Defende que com o fim do imposto sindical obrigatório, os sindicatos terão de se virar sozinhos para se financiar. Na primeira entrevista, desde que assumiu em fevereiro, o magistrado afirma que os sindicatos terão de usar a inteligência. Eles precisam adotar medidas para sobreviver. São os trabalhadores que decidem. São aí algumas das matérias que nós temos aí. E o CNJ foi instado sobre a greve dos juízes. Como se sabe, a greve de juízes é ilegal. E ontem aconteceu uma greve de juízes pela manutenção do auxílio moradia. São 13h56. Vamos às matérias do site UOL, para nós chamarmos as últimas matérias gravadas da agência Rádio Web. Temos ainda assuntos como uma nova tecnologia para o combate ao câncer. Temos também História Hoje, falando de Francisco Pizarro e a invasão ou conquista do Peru, como vocês preferirem, e uma matéria especial sobre a Síria, 7 anos sob uma calamidade de guerra. A Polícia Federal investiga se munição da corporação foi usada na morte de Marielle no Rio. A polícia identifica a placa e suspeita de terceiro carro na morte da vereadora. Coronel da PM questiona a comoção. Por que transformar a vereadora em mártir, diz o coronel. Ainda bem que o Bolsonaro não falou nada até agora, viu, Tutoné? Dodge ensaia recuo de federalizar a apuração da morte de Marielle. Motorista terá que fazer curso para renovar a CNH, mais essa ainda, 10 horas de aula e exame teórico, hein, Tutonelli? Vamos ter que sentar no banquinho, hein? Em breve. Nova regra começa a valer a partir de junho em todo o Brasil. Dodge diz que continua negociando delações. Acordos virão a público no tempo certo, afirma a Procuradora-Geral da República. Aécio tinha bloqueador proibido de celular, diz Polícia Federal. Aécio parece que tudo pode. Em livro, Lula lembra bebedeira em 74, quase morria afogado no feijão. Dizendo aí, isso coisas de antigamente, né? Na verdade, está lançando um livro hoje, falando sobre a verdade. Como é que é o nome do livro? É A Verdade
Deixa eu confirmar aqui o nome do livro, que está sendo lançado hoje pelo ex-presidente Lula. E lá ele conta fatos da época do sindicalismo, das campanhas políticas e muito mais. A Verdade Vencerá é o nome do livro. 13 horas e 58 minutos. Mais informações aqui do site UOL. Vamos mostrar para finalizar o nosso 60 minutos. Lembramos que amanhã estaremos aqui às 9 horas da manhã com o Médico Repórter. Notícias da área da saúde, com músicas ainda do ano de 1960. Vamos preparar aí uma seleção musical muito legal, com versões, digamos, mais atuais das músicas do ano de 1960. Execução de Marielle, segundo o blog do Sakamoto, mata a sensação de segurança prometida. Você realmente coloca em questionamento a própria intervenção no Rio. Pasta de dentes apaga riscos de lataria do carro. Isso é verdade ou é mito, dona? Está perguntando aqui o site UOL, hein? Passar pasta de dente e risco de lataria de carro, será que dá certo? Não sei. Vou ver aí se é mito ou é verdade. São notícias que nós temos aí no site UOL e completando com as outras informações aqui também desse mesmo site. Exportação de ave da BRF para a Europa é suspensa. Fim de benefício a juízes economizaria 1,6 bilhões de reais. A questão do auxílio moradia. São notícias aí que estão no site UOL. Eu quero só anunciar as notícias, mais uma notícia de saúde sobre a questão da tecnologia no câncer, o História Hoje e a história da Síria. Uma boa tarde, amanhã às 9 horas estarei de volta aqui. E o Titonelli volta às 5, né, Tonelli? Vai acordar cedo, hein, rapaz? Boa tarde a todos, um abraço. Amanhã estaremos por aqui. Cidadania FM, Jornal 60 Minutos. Nos Estados Unidos, está sendo desenvolvida uma espécie de caneta capaz de identificar células cancerígenas. E quem lidera a pesquisa é a professora de Química na Universidade do Texas, Lívia Eberlin. A brasileira explica que a criação dessa tecnologia vai impactar no tratamento contra o câncer, principalmente na área de cirurgias. É que a cirurgia é um processo bem complexo e para um cirurgião, a maior dificuldade durante o processo cirúrgico é saber onde que o tumor terminou e onde que começa o tecido normal. Isso é crítico. Se você pensar, por exemplo, em tumores de cérebro, você quer retirar o máximo de tumor, mas você não quer causar nenhum dano ao tecido normal que está em volta do tumor. Então, tem sempre esse dilema, de estar tirando o máximo de tumor possível, mas de estar preservando também o máximo de tecido normal. A nova tecnologia é capaz de fazer a análise de células cancerígenas em apenas 10 segundos e com 96% de precisão. A expectativa é de que os testes tenham início ainda esse ano. A Agência Rádio Web do Rio de Janeiro, João Vitor dos Santos. Estamos encerrando também a transmissão pelo Face. Continua a transmissão pela rádio 104.9, pela internet e também pelos aplicativos. Um abraço a todos, até amanhã. Espanhol que entrou para a história como o conquistador do Peru. Filho bastardo foi abandonado nas escadarias de uma igreja. Só mais tarde